Salve, salve, amantes da cultura popular! Eu sou Rafael Souza, músico, professor e tocador de rabeca. E eu sou Renan Mateus, sociólogo e produtor cultural. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rabecas Potiguares, projeto de mapeamento e entrevistas com rabequeiros e rabequeiras do Rio Grande do Norte. Ao longo dos episódios, teremos convidados especiais que mantêm viva a musicalidade e a tradição da rabeca potiguar. No episódio de hoje, fomos ao município de Monte Alegre e nos encontramos com Roberto Damasceno, professor de música e violinista de formação, que se encantou com a rabeca e chegou a ensinar um instrumento no grupo de extensão do IFRN Campus Cidade Alta, e que hoje mantém viva a cultura do instrumento por meio de suas atividades docentes e musicais. Roberto, seja bem-vindo. Prazer estar falando com você. Prazer também recebê-los aqui. Vamos começar aqui o bate-papo. Acho que a gente pode começar dizendo que se não fosse Roberto, esse podcast não estaria nem acontecendo, né? Porque foi ele que me formou enquanto rabequeiro, né? Mas para começar aqui, Roberto, uma pergunta mais cabal, né? Quem é Roberto Damasceno? Roberto Damasceno é um cara que atualmente vive da arte, né? Sou professor de arte com foco na música, atualmente no estado, né? Mas minha base sempre foi o violino e a rabeca, né? Que é o que eu uso até como instrumento de trabalho também, tanto nas aulas, né, quando eu preciso do instrumento, como em alguns bicos que eu faço tocando em casamentos, eventos. Show de bola. Para pegar lá da Gênese, Roberto, qual é a sua formação musical? Como é que se deu ela? Sim, desde o início, né? Sim, exatamente. Certo. Até chegar na rabeca, né? Sim. Se deu aos 12 anos, né? Aos 12 anos eu senti o desejo, né? Em 1995, de tocar violino. Eu vi um filme na televisão, o Titanic, né? Aí a cena do violino, quando o navio estava afundando, me cativou, né? Um quarteto ou um trio, não lembro agora. Começou com um violinista tocando sozinho. Aí o pessoal do quarteto estava fugindo, né? Se reuniu. Aí eu senti o desejo, é esse instrumento que eu quero tocar pro resto da minha vida. Eu disse pra mim mesmo. Só um parênteses aqui, né? Assim, é uma cena muito marcante, né? Realmente, porque eles executam as canções num momento de tensão extrema do filme, né? E aquele diálogo final, né? Quando um olha pro outro e diz assim, um músico olha pros demais músicos e diz que foi um prazer tocar com todos eles, é um resumo daquilo que é a arte, né? Assim, eles estão tocando ali pela arte, né? Ninguém está prestando atenção na música, eles estão tocando pelo bem que a arte faz, e foi a maneira que eles encontraram, né, de tentar de alguma maneira acalentar aquele pessoal que estava naquele desespero, né? Aí aquela música também tocada, eu conhecia ela, né? Na época eu era da igreja, hoje eu já estou distante, mas na época eu era da igreja, eu conhecia até a letra daquela música, que era até um pedido para Deus de estar mais perto dele. Então eles também estavam demonstrando ali para as pessoas que estavam fugindo, correndo pelas suas próprias vidas, que o desejo deles era estar mais perto de Deus. Sim. Aí eu senti vontade. Você quer a história toda, né? Sim, pode continuar. Aí eu senti vontade, né, de tocar violino, aí comecei a insistir aos meus familiares, né? Aí pedia um familiar e a outro, dizia que queria tocar violino, mas ninguém acreditava. Aí cheguei numa tia minha, que é a que criou a minha mãe e me criou também. Ela disse assim, olha, se você aprender aquele violão velho que tem lá no guarda-roupa, eu te darei de presente o violino, mas você vai ter que passar 1 ano se dedicando ao violão, tocando e evoluindo no violão, vou ficar observando. Se você largar o violão, vou saber que você também largaria o violino. Aí lá fui eu pegar o violão. Peguei uma revistinha também naquelas bancas que vendiam, né, cigarreiras, uma revistinha de uma banda que eu conhecia algumas músicas, que no caso era Legião Urbana. Comecei a aprender violão. Revistinha de cifras, né? Cifras. Era o Cifra Clube de antigamente. Era o Cifra Clube de antigamente. Aí aprendi. Em 7 dias eu já estava tocando uma música de Legião Urbana. Em 1 mês já estava conseguindo pegar algumas coisas de ouvido com as notas bases de Legião Urbana. Aí comecei a pegar os hinos da igreja e todo culto doméstico eu estava ali na mesa da família, ali tocando os hinos. E 1 ano depois, quando eu chego do futebol, da brincadeira na rua com os amigos, né? Tá lá o violino em cima da cama, todo desmontado. Aí eu pego o violino, cheiro ele. 1 ano depois, aí eu já tinha 13 anos, né? Já era 1996. Aí pego, violino, cheiro ele. No outro dia eu e minha tia fomos até o Alecrim, na Assembleia de Deus Central, onde tinha uma professora lá. Aí ela afinou o violino
me deu as partituras, né? Um caderninho com partituras, que era o método Suzuki na época, que eu ia aprender por esse método. O tradicional método de violino, né? O Suzuki. O Suzuki, com músicas folclóricas e algumas, incrementando também com algumas clássicas. Aí ela me deu uma fita também, aquelas fitas. Não era CD ainda na época. Aí ela disse assim, olha meu filho, venha na próxima semana, daqui a 7, 8 dias, porque hoje eu não posso dar aula. Hoje eu estou com 15 alunos aqui nessa sala, que eles já estão mais adiantados que vocês. Todos eles já têm 6 meses de aula. Venha que a gente aprende. Já está afinado, vai escutando as músicas, vai olhando as partituras, aí tá certo. Aí durante os 7 dias de espera, foi 7 dias catucando violino direto. Aí quando eu cheguei lá, eu já cheguei tocando. Fiquei tocando sozinho o violino lá e escutando as músicas. E já cheguei, claro que com a postura toda errada, mas saindo realmente o som das músicas que eu escutei, que ela mandou escutar lá, né? Ou seja, a veia de rabequeiro já estava lá na Gênesis, né? Do cara aprender assim sozinho, né? Foi. Com a postura toda errada, entre aspas, como você falou, né? Porque a maioria do rabequeiro, ele aprende pelo ver e pelo ouvir, né? A gente diz que assim, aprender sozinho, mas de tanta gente ver e ouvir, por exemplo, todo filme que tinha violino, depois do Titanic que eu despertei, né? Todo filme que tinha, eu ficava observando a forma de pegar, o som, a maneira que eles colocavam os dedos lá para sair as notas. Aí quando eu tava finalmente com o violino em minhas mãos e um CD lá escutando as músicas iniciais, as músicas básicas iniciantes, eu fui tentando, procurando e aprendi. Quando cheguei lá, ela só fez correções de postura e ela disse assim, você mentiu pra mim, você já tocava, né? Eu disse, não, foi nesses dias que eu tava lá, eu não deixei o violino parado não, fiquei tocando, Alice. Pois a partir de hoje eu vou te dar aula de graça. Aí ela me deu aula de graça durante 1 ano e pouco. E assim eu fui... Sensacional. Caminhando. E daí você seguiu a carreira de violinista, né? Se formou em música depois... pelo que eu percebi, tu tem uma formação muito de grupo de igreja, né? Igreja da Assembleia de Deus mesmo? Iniciou-se na Assembleia de Deus e ao mesmo tempo que eu fazia parte da Assembleia de Deus, eu tinha familiares na Batista regular, tradicional, aí eu também tinha um grupo lá que eles ensaiavam comigo. No caso, eu ensaiava com eles, né? Eu aprendi muito com eles. Tinha um clarinete, um violoncelo e outro violino, aí era um grupo que eles chamavam grupo de câmara, né? Grupo pequeno. Me parece que, assim, o ser evangélico, ele é um meio evangélico, é um meio que tradicionalmente ele tem uma vocação para música bem interessante, né? Mas me parece que os batistas isso é ainda mais destacado, não é isso? Os batistas, eles são mais dedicados, assim, na questão... a questão, assim, correta, né? De dar mais valor aos ensaios, as questões musicais, saber a questão do tom, né? Já na Assembleia, essa coisa é mais solta, né? Não na orquestra que eu fazia parte da Assembleia, mas no geral as Assembleias, o músico tá ali, se vira e pronto, né? Você me fez lembrar agora de uma apresentação famosa, né? De um grupo famoso da Assembleia de Deus, né? Que é aquele Voz da Verdade, né, aquela música Sou um Milagre, né? Que ela ficou muito famosa pela interpretação que o pastor Carlos Moisés faz com ela, né? Assim, ele meio que se espreita dentro do palco lá e cai no chão e vai para aqui, vai para lá. E nada muito diferente de um hardcore, digamos assim, mas é por aí, né? A música é energia desses cultos também, né? Seja numa igreja evangélica ou numa casa branca de candomblé, né? Acaba sendo Ou num show de rock. Exatamente, um catalisador para uma comunhão coletiva, né? Dando um salto aí, né, na sua carreira de violinista, né? Você chegou à licenciatura em música, né? Porque eu acompanhei quando você se formou. Mas durante a licenciatura, se eu não estiver enganado, você vai me corrigir agora, foi quando você conheceu o Marcelo Otton e foi ele que te convenceu a tocar rabeca, não foi isso? Você podia falar um pouco desse processo? Foi lá. Durante a licenciatura, o Marcelo Otton de vez em quando trazia a viola caipira lá para tocar e eu comecei a me aproximar dele a partir daí, né? Porque eu gostei do som da viola caipira, daquelas músicas assim. Eu não sabia como se dava o nome. Como é o nome que se dá essa música nordestina? Porque a música erudita a gente chama clássica, né? Tem a música popular, tem a música romântica, tem o forró. Como é o nome dessa música instrumental que não tem uma voz aí? Aí Marcelo começou a conversar comigo. Alguns chamam de música armorial. Aí começava a tocar e eu ficava encantado com esse universo. Aí ele perguntou, você toca o quê? Violino. Rapaz, eu vou trazer para você
um instrumento que antes do violino existir, ele existia. Aí ele trouxe na outra semana a rabeca. Aí ele me colocou lá para tocar, eu achei meio estranho, né? A pegada assim da rabeca, assim, quando eu peguei, eu achei desconfortável, as cordas muito duras e o cavalete mais avantajado. Mas eu disse, olha, Marcelo, eu vou tentar me adaptar. Porque ele te disse assim, olha, fica com ela em casa, treinando algumas coisas, eu vou te dar uns 2 CDs pra você escutar. Aí ele me deu Rabequeiros de Pernambuco e Mestre Salustiano pra escutar. Aí eu fiquei escutando. Na outra semana eu cheguei tocando umas 4 músicas, ele ficou feliz da vida. Só abrindo um parêntese, além de Mestre Salustiano, que é uma grande referência na rabeca, né? Não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, né? Pai de Salu, de Marcel Salu e dos outros da família Salu, né? Mas esse CD Rabequeiro de Pernambuco é muito bom porque ele é um CD duplo que tem... Cada música é de um rabequeiro diferente de Pernambuco, como o nome fala, né? CD é produzido pelo grande Cláudio Rabeca, né? Aqui de Natal também, aqui do Rio Grande do Norte. E também foi uma grande referência para mim esse CD, né? Se eu não me engano, foi o primeiro CD de rabeca que eu escutei. Mas, continuando, foi a primeira vez que você pegou numa rabeca? Foi. Através de Marcelo Otton, foi a primeira vez que eu peguei na rabeca. Aí fiquei treinando, né? Aí eu fui devolver a rabeca. Eles, não, fique mais tempo, porque quem sabe a gente pode ensaiar um som com rabeca e viola caipira. Eu, tá certo, gostei, né? Comecei a gostar da rabeca e comecei a pegar mais nela do que no violino, na faculdade. Aí a gente começou a ensaiar, aí teve um momento lá no IFRN que ele disse, né, que estava fazendo um curso de viola caipira e queria que eu participasse. Aí eu iniciei como aluno de viola caipira, né, ele chamou um violeiro também caipira de Pernambuco, se eu não me engano era Rodrigo Veras, o nome dele. Eu não sei se estou correto, mas esse pernambucano, ele ensinou uma composição lá dele, muito legal, eu aprendi. Aí, com o tempo, Marcelo foi trabalhando na minha mente e deu fazer um curso semelhante ao curso de viola caipira, sendo que de rabeca. Eu disse, mas como assim, Marcelo? Eu não sou um rabequeiro, assim, consagrado como esses aí que você me bota para escutar. Não, mas você tá pegando a essência da rabeca e você pode transmitir isso para outras pessoas. Você não está fazendo licenciatura em música, você não vai ser professor de música, então você vai se adaptar. Aí eu fui trabalhando essa ideia e um tempo depois a gente conseguiu abrir o curso de rabeca no IFRN. Show de bola. Bom, você já tinha ouvido falar de rabeca antes, só para a gente fechar esse assunto aqui? Ou foi a primeira vez que você tinha ouvido falar de rabeca e foi com o Marcelo, de fato? Foi com o Marcelo, foi a primeira vez que eu ouvi falar de rabeca. Eu nunca tinha visto assim, esse universo, né? Assim, e quando eu já cheguei a ver um rabequeiro em Natal, mas não sabia que ele era um rabequeiro, nem sabia que aquilo que ele tocava era um rabeca. Para mim, vendo de longe, passando de carro, eu uma criança, eu via que era um violino, né? A gente criança, a gente sabia, que instrumento era aquele, tia, mãe? Ali é um violino. Mas ele não sabe tocar direito não, meu filho. Mas eu ouvia ele tocar música nele, né? Ele ficava tocando em frente a uma sorveteria. A sorveteria Geladoé. Era a Andréa da Rabeca. Hã? Era a Andréa da Rabeca, que ficava na sorveteria tropical, né? Lá no Prudente. Aí quando eu vim saber, comecei a ver pesquisa sobre rabeca e falava-se nesse homem aí. E eu não sabia que ele era um rabequeiro e que ele tocava com forma de rabeca. O saudoso André, né? Bom, dando prosseguimento aqui, tu poderia falar um pouco das características da sua rabeca, por exemplo, qual é o luthier que a fez, qual a afinação que você usa, se você já usou alguma afinação diferente, as características da sua rabeca, se você teve outras rabecas também, e qual o estilo de rabeca que você gosta. Certo. Bom, a rabeca que eu uso, né, que eu sempre, assim, hoje em dia eu não uso mais porque ela tá tipo encostada, né, ela tá quebrada e eu tipo passou por 3 luthiers diferentes para consertar e a gente não conseguiu. Aí eu tipo desmotivei. Mas a rabeca que eu sempre usei foi feita por Damião, né? Damião Rodrigues. Aí ela, inicialmente eu usei ela afinada igual a afinação do violino, né? Por uma questão de costume, Mi, Lá, Ré, Sol. Com o tempo, às vezes eu mudava para afinação Ré, Lá, Mi, Si. Mas eu sempre retornava ao Mi, Lá, Ré, Sol. Era a afinação grave de Pernambuco, né? Ela é tipo uma rabeca Frankenstein hoje em dia, né? As cravelhas e o braço é do luthier Eloy. Ela é feita por Damião, né? Porque teve um tempo que quebrou o braço, aí o luthier
Eloy, como ele estava por perto na época, ele se propôs a fazer o braço para mim, ele fez o braço. Bosco fez algumas modificações dentro, né? Bosco, que é o luthier de violino, fez uma alma específica para ela ficar com um som mais alto, né? Fez uma barra harmônica também nela. Aí, mas depois que uma senhorazinha sentou em cima dela e ela quebrou, não teve quem desse jeito no som dela. Ela ficou com uma falha no som que eu até parei de tocar por um tempo e hoje em dia ela está mais encostada atualmente. É uma pena. E não à toa, até hoje em dia, você, quando vai tocar um contexto de rabeca, você usa o seu violino. Isso, uso o meu violino e uso sempre os arcos de rabeca, né? Quando eu vou tocar algo assim de rabeca, ou seja algum forró ou baião, eu tenho sempre dentro da caixa do violino o arco da rabeca. Porque aí eu já boto o violino na posição de rabeca e toco com o arco de rabeca mesmo. Você, no caso, utiliza a afinação de rabeca no violino? Não, eu uso a afinação normal do violino, mas eu toco o violino, quando eu for tocar música no contexto nordestino, eu toco com a atitude de rabeca. Sim, entendi. Postura e atitude de rabeca. Até porque, pelo menos a gente aqui em Natal costuma usar a afinação igual ao violino, né? Que é sol, ré, lá, mi, né? Então, acaba sendo a mesma afinação. Alguns usam diferentes. A gente já chegou a testar uma vez uma afinação um tom abaixo, né? E a corda fica mais macia. Tem quem use essa, mas normalmente se encontra aqui por Natal sol, lá, ré, mi. Sol, ré, lá, mi. Sol, ré, lá, mi, desculpe. Perdão pelo ato falho. Dando prosseguimento aqui, falando especificamente sobre aquela experiência lá do IFRN da Cidade Alta, né? Foi aquele curso de extensão. Você poderia falar um pouco sobre aquela experiência enquanto professor de rabeca, como foi aquilo para você e os frutos que você conseguiu colher ali e gerar posteriormente? Sim. Bom, inicialmente eu fiquei muito feliz, né? Porque eu estava vendo ali uma oportunidade de fazer algo que eu gostava muito, embora não tivesse uma remuneração, né? No tempo que eu fiquei lá ensinando, e até Marcelo Otton também, não tinha nenhum tipo de remuneração, né? Mas a gente fazia pelo prazer de ensinar um instrumento musical. Assim, tanto Marcelo Otton como eu, a gente achava enfadonho a gente ensinar música através do corpo, sabe? A gente gostava mais de inserir naquele universo de música nordestina e trabalhar o instrumento, seja a viola caipira ou a rabeca, né? Então, fiquei muito feliz. Aí a gente também teve um momento de espera, né? Que teve questões de licitação, burocracias para fazer a compra das rabecas, né? O momento que o luthier estava ali trabalhando para fazer as rabecas o mais rápido possível. E por sinal, foi Eloy que fez as rabecas, né? Eloy. Eram 12 rabecas que tinham. Isso, ele fez exatamente 12 obras de arte, né? Rabecas muito bonitas, robustas e de madeira de lei, né? Madeiras, assim, realmente boas. Qualidade. De qualidade. No prosseguimento, a experiência em si, né? E os rabequeiros que você formou, né? Porque você acabou formando muita gente, né? A pérola principal, né? Assim, não é porque você tá aqui, mas foi você, né? Que você acha que fazia algum curso assim relacionado à informática, à computação, né? Na época eu estava em bacharelado em ciências e tecnologia com ênfase na engenharia mecânica. Aí, conversando com esse homem de vez em quando, eu dizia, pô, por que tu não sai desse negócio e vem fazer artes direcionada à música, como eu tô fazendo? Você tem... Não é qualquer pessoa que toca do jeito que você toca. No instante você pegou a rabeca, já foi tocando, aí eu disse, poxa, esse aí vai ficar do meu lado quando tiver... Eu acabei fazendo depois, eu me formei em CIT, né, que é a sigla, né, para o curso que eu acabei de falar, e depois eu fui para a licenciatura em música e me formei, né. Mas, dando prosseguimento... Aí teve também nosso amigo Ricardo, né? Ricardo. Que fazia parte do nosso trio. Teve aquele outro jovem, ele Vitor. Não era muito assíduo, Vitor, né? Vitor. Pronto, ele não era muito assíduo, mas sempre que ele podia, ele estava ali com a gente. A gente se imaginava um quarteto, né? E ficava sempre ensaiando, né? Quando tinha apresentação, assim, dos 4, pelo menos 3 estavam ali. Sim. Apesar de você dizer, né, que o curso vocês não eram remunerados, mas você pode dizer que foi professor do IFRN alguma vez na sua vida, não é verdade? Posso dizer isso. Um professor de projeto de extensão, né? De IFRN. E era um projeto muito legal, porque
Porque além de difundir a cultura da rabeca, a cultura popular, né, e de formar alguns rabequeiros que estão em atuação até hoje na cidade do Natal. Para além disso, a experiência musical não é só você formar o músico, mas você também fazer uma experiência com pessoas que não querem ser músicas, né? Algo mais terapêutico, né? E isso você e a Marcelo conseguiam fazer também lá, né? Muitas pessoas buscavam assim como uma forma de chegar ali, extravasar, né? Relaxar a mente, aprender algo novo para ocupar a mente, né? Muitos alunos, assim, digamos que mais da metade, acho que 60% dos alunos eles iam mais por esse motivo. Os outros 40% a gente aproveitava realmente para aprender mesmo. E os outros era mais recreativo. E uma coisa da experimentação também, né? De a pessoa vislumbrar ali uma possibilidade, ver se dá certo, né, para ela. Bom, dando prosseguimento aqui, além dessas aulas no IFRN, tu chegou a ter mais alguma experiência didática com Rabeca na tua vida? Sim, eu toquei lá no Conexão Felipe Camarão. Passei cerca de 8 meses ensinando lá no Conexão Felipe Camarão. Ia para lá todos os sábados pela manhã. Ficava de 8 da manhã até as 11h30 da manhã, ensinando a uma turma de novatos de rabeca. Porque os rabequeiros mais experientes de lá estavam envolvidos com outros trabalhos, né? Estavam chegando já na idade perto dos 17, 18 anos. Aí eles já estavam no primeiro emprego, aí eles não estavam dando aquela assistência, né, que o Conexão Felipe Camarão precisava. Osal e Fabrício, né, principalmente. Aí nessa época eu fui remunerado, né, indo uma vez por semana lá, e foi muito bom, foi uma experiência muito boa também, onde eu aprendi também algumas coisas sobre o boi de reis lá. É um projeto hegemônico em Natal, né, pioneiro, talvez seja o maior projeto de cultura popular da cidade do Natal, né? Certamente. Depois disso, teve mais alguma? Você é professor concursado hoje, né? Da rede pública. Do Estado. Do Estado. Nas escolas você trabalha a rabeca, seja ensinando o instrumento em si, ou a cultura do instrumento, ainda dá aula de rabeca hoje em dia? Na escola eu transmito mais assim a sonoridade da rabeca, quando chega alguma aula determinada sobre esse assunto, né? Mostrando a diferença entre ela e o violino, conta um pouco da história da rabeca antes do violino existir, como é que o violino começou a ser idealizado, né? E assim as crianças, né, do 6º ao 9º ano, que é as turmas que eu atendo, elas vão aprendendo sobre isso de uma forma mais passiva, né? Porque para você dar aula de rabeca, a gente sabe que é um instrumento que requer um estudo diário, né? Aí não tem condições, assim, na escola pública a gente ter essa prática, assim, mais profunda. Eu acho que a nível de Estado, você que é professor da rede pública, talvez os IERNs, né, que eles têm uma perspectiva de formação um pouco diferente das escolas tradicionais. Não sei se aqui no município que você está hoje, né, Monte Alegre, vai ter algum, mas eu acredito que o IERN ele possa vir a oferecer esse tipo de possibilidade para o cara que é professor, de projetos de extensão na área de música, de artes, algo do tipo. Bom, com relação à participação em algum trabalho mais profissional, como gravação de CD, de filme, participação em alguma gravação, algo do tipo, você já chegou a participar de algo assim, enquanto rabequeiro? Sim. Eu me lembrei de uma coisa agora, você já tocou com o Marcelo numa trilha sonora de documentário sobre o Rio Potengi, eu lembrei disso agora. Foi. Um rapaz do IBAMA contactou Marcelo, aí eu e Marcelo, a gente começou a criar uma trilha sonora. Ele disse assim, o rapaz do IBAMA, né? Olha, vocês podem criar sons, pequenos áudios assim de 2, 3 minutos sobre esses sentimentos. Aí ele falou assim, suspense, mas ele queria algo que fosse de suspense, mas que fosse uma tonalidade nordestina, né? Aí a gente fazia assim, suspense, emoção, alegria, tristeza. A gente foi fazendo esses áudios. Aí ele usou esses áudios durante essa trilha sonora do IBAMA, né? Que ele falou sobre a poluição do Rio Potengi. Exatamente. Eu lembro até hoje, foi um documentário sobre aquele desastre que teve com a imunizadora Potiguar e a fábrica da Coca-Cola, né? Que teve uma mortandade de peixes. Muito bom, por sinal. Teve mais algum ou essa participação? Que eu me lembre só.
para o filme Tu Se A Lembra, Marcelo até me chamou, mas eu acho que eu não pude ir. Aí quem foi outro rabequeiro. Ok. Você falou agora da conexão Felipe Camarão, né? Tem como carro-chefe o Boi de Reis, né? E já puxando para esse folguedo popular, você já chegou a tocar regularmente em algum Boi de Reis ou em algum grupo do tipo? Não, assim, minha relação com o Boi de Reis foi aprender, né? O Boi de Reis através do mestrado. Quando eu fui fazer meu mestrado, meu projeto de mestrado, assim, não tinha nada a ver com Boi de Reis. Ele era algo focado, assim, só na aprendizagem do violino, né? No violino não, da rabeca, né? A aprendizagem da rabeca. Porque eu tinha tido esse curso, né, no IFRN, eu queria falar sobre ele mais profundamente numa dissertação. Aí, um dos homens lá da banca, ele falava sobre o Boi de Reis, sobre rabeca. Aí ele me deixou entrar, perguntando se eu poderia estender a minha pesquisa, assim, falar sobre o ensino da rabeca, mas dedicar isso a um capítulo, mas estender mais sobre o Boi de Reis. Aí eu disse, não, eu posso fazer, eu queria muito entrar no mestrado, né? Então eu aceitei e findei gostando muito, né? Fiz muitas viagens, né, lá para São Gonçalo do Amarante. O Boi Calemba pintadinho. O Boi Calemba pintadinho do mestre Dedé, né? E fiz muitas viagens também para casa do rabequeiro, né? Que tocava lá com eles. Damião, né? Damião, rabequeiro. Era outro Damião, né, na nossa vida. Eu não sei qual é o sobrenome dele, eu vou ter que descobrir ainda. Damião Rabequeiro, Frei Damião, Cosme Damião. Damião Rodrigues Luthier, né? O papo tá bom aqui, mas a gente tá chegando nos finalmente aqui. Mas sobre o Boi de Reis, podia acrescentar uma coisa. Sim. Hoje em dia, eu uso o Boi de Reis em tudo que eu faço, assim, né? Sempre eu escolho uma turma na escola que eu trabalho, né? Eu estou trabalhando em 2 escolas atualmente, lá em Santo Antônio e em Brejinho. Aí, nas 2 escolas, eu tenho 2 turmas específicas que eu trabalho o Boi de Reis com eles. Eu saio perguntando, né? Toda aula que eu chego, eu mostro como é o Boi de Reis para a turma e pergunto, vocês fariam isso? Aí, quando a turma diz, não, Deus me livre. Um menino chega assim e diz, não, eu tenho vergonha de me vestir de mulher, que geralmente a Catirina tem que ser um menino, um rapaz travestido de mulher, né? A velha Dindinha também, um rapaz travestido de mulher. Mas quando tem turma que diz, ei, professor, se a gente fizer isso, a gente não vai ficar escrevendo horrores, não? Vamos ensaiar, vamos usar o horário para ensaiar. Então vamos. Aí geralmente é a turma dos mais atentados do juiz, né? Que vão. Aí, atualmente eu tenho 2 Boi de Reis e estou construindo um pastoril do zero, que a experiência com pastoril ainda eu estou tendo através de um amigo, Felipe Eric, né? Vendo o trabalho dele lá também. Que ele Fuxico de Feira, né? Felipe Eric do Fuxico de Feira. Aí ele tem um pastoril que é dele mesmo, né? Onde ele mora lá. E um que ele construiu na escola lá em Santo Antônio. Aí eu estou tentando construir um lá em Brejinho do zero. Aí o Boi de Reis, então, ele é muito importante. Hoje em dia eu já consigo fazer uma apresentação de 40 minutos de Boi de Reis, colocando vários personagens. O Mateus, o Birico, a Catirina, a Velha Dindinha, o Mané Chorão, o Empata Samba, o Gigante, o Jaraguá, o Bode, a Borrinha e o Boi. 11 personagens e às vezes até 12. Com seus alunos. Com os alunos, né? Sensacional isso. Usando aí um folguedo popular nosso, né? De maneira lúdica, no contexto de educação. Ensino fundamental, né? Ensino Fundamental 2. Vamos sempre lembrar aqui que cultura é coisa de vagabundo, não é verdade? Como diriam os outros, né? Outras figuras que já tiveram aí à frente do Brasil. Cultura é coisa de vagabundo. Bom, nos quase finalmente aqui, Roberto, o que tu mais gosta de tocar com tua rabeca? Quando você pega a rabeca, tá assim sozinho, não, eu adoro tocar isso aqui. Assim, eu gosto muito dos forrozinhos de Luiz Paixão. Por isso que a gente se conheceu, né? Acho que a primeira música que você deve ter ouvido de mim quando você conheceu foi o Forró de Vó, o Forró de Cambará. Roberto, né? Só ensinava Luiz Paixão pra gente, né? Luiz Paixão era minha paixão. Tanto que eu acho que o velho deve ter visto alguns vídeos meus rolando por aí, que uma vez ele veio para Natal e fez questão de ir lá no IFRN marcar um encontro com o pessoal lá da rabeca.
E ele foi lá, né? Por sinal, sobre esse encontro, um parêntese pessoal, eu tenho vergonha de mim até hoje por ter perdido esse encontro. E o velho Luiz Paixão virou estrela e eu não pude conhecê-lo pessoalmente. Ele veio aqui e eu não fui para esse encontro. Eu tenho muita vergonha de mim por não ter feito isso. Mas tá aí, os forrotinhos do Luiz Paixão, né? Rabequeiro lá de Aliança, Pernambuco, né? Bom, Roberto Damasceno, para você, o que é a rabeca? A Beca, ela é a alma da música nordestina, né? A viola caipira, né? Ela traça o caminho e a rabeca é a alma andarilha, né? Para mim, ela é a essência da música nordestina. Você escutar o som da rabeca, você já pensa logo, Nordeste. Para mim, a rabeca é isso. Sensacional. Bom, partindo aqui para as considerações finais, né, Renan? Agradecer aqui a Roberto pela disponibilidade, não só de receber a gente, como de levar a gente até a zona rural de Monte Alegre para conhecer Venâncio Cunha, né, o rabequeiro local aqui. E passa a bola para você. Agradecer mais uma vez aqui ao lado do agradecimento de Rafael, parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo na escola, né? Assim, eu fiz questão de fazer essa pequena brincadeira aqui de dizer que cultural é coisa de vagabundo, porque eu, como agente cultural, luto diariamente para que a cultura seja a minha profissão, né? E acredito que nós três aqui a gente está nesse mesmo caminho, de ter a cultura, a arte como profissão. Eu não sou rabequeiro, sou pesquisador cultural, mas a gente tem essa missão. Acho que o que une a gente é justamente esse sentimento de que a cultura pode transformar pessoas. A gente hoje teve uma tarde maravilhosa ao lado de um rabequeiro, estamos tendo aqui um bate-papo com você, muito bacana, né? E aí você nos conta uma experiência também assim incrível, né? De usar o pastoril dentro das escolas para atingir um público de alunos que não necessariamente está dentro desse padrão de ensino formal, né? Assim, aí vai aquela coisa do Paulo Freire, né? Dos lugares não escolares, né? Assim, da aprendizagem dentro de localidades que não são exatamente espaços escolares, né? Então, o menino que está dentro de um boi de riso, ele está aprendendo sobre cultura popular, sobre folguedo, sobre uma série de coisas, sobre folclore, né? Sobre cultura ibérica que chega aqui no Brasil, sobre cultura desenvolvida no interior do Nordeste, enfim, sobre personagens, sobre arte, sobre uma série de coisas, né? Então, parabéns para você e que a Rabeca possa ser o mote aí da sua vida por anos e anos. E antes de passar a palavra para o nosso entrevistado, né, para ele fazer suas considerações, também pedir a ele a dica cultural, né? Então, pode deixar uma dica aí para os ouvintes, um livro, um filme, um CD, o que você quiser. Luiz Paixão, né? Pode ser também, né, Luiz Paixão? Roberto Damasceno com vocês. Bom, o que eu indico assim, né, é que vocês possam vivenciar, né, conhecer o Boi de Reis Calemba Pintadinho, né, ao vivo algum dia lá em São Gonçalo do Amarante, conhecer a energia deles lá, né, nos terreiros, e saber que quando a gente conhece o Boi de Reis, né, e faz outras pessoas serem conhecidas, a gente enfrenta também alguns preconceitos, sabia? Muitos dizem assim, professor, isso aí parece batuque de candomblé, de umbanda. Não, gente, isso aqui é porque aqui é uma mistura, gente, de culturas. Aqui dentro tem cultura portuguesa, africana e indígena, tudo misturado. Os batuques são africanos, muitas letras são de origem ibérica e as danças são parte africana e parte indígena. Então, é uma mistura de cultura grande, então é uma riqueza muito grande. Então, o que eu indico é vivenciar mesmo, né? E se fosse batuque de umbanda e candomblé, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Pois é. Precisa deixar isso bem claro aí. É isto. E caso alguém se interesse em entrar em contato com Roberto para algum trabalho musical ou aulas de música, segue o telefone e o WhatsApp 849-9405-8841. Além disso, ele também possui o canal Roberto Damasceno no YouTube, onde posta alguns vídeos de suas vivências musicais, especialmente com a rabeca e o violino. E para encerrar o episódio, Roberto tocou em seu violino a música que o inspirou em sua juventude, My Heart Will Go On, de Celine Dion, tema do filme Titanic, de 1997.
E esse foi mais um episódio do Rabecas Potiguares. Esse podcast conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Norte e Secult RN, por meio da Lei Paulo Gustavo. As edições de arte para divulgações e capas dos episódios foram feitas pela L4 Publicidade. A sonoplastia foi feita pelo De Rocha Estúdio. Nos acompanhe também em nossas páginas no Instagram para mais divulgações e novidades. @Rafael Rabeca e @Renan Matheus Oliveira. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!